O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondido uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor nas chagas de amor. E neste novenário que nós estamos fazendo toda quarta-feira, de modo particular estamos pedindo que restaure o amor das famílias. Então venha restaurar, Senhor, pela graça das suas chagas dolorosas e gloriosas, aquilo que é fundamental na família. Eu digo a palavra fundamental, o amor. Porque de sabores, desilusões, problemas, enfermidades, todas as famílias passam. Mas quando se tem o amor tudo supera, já diz Paulo naquele belíssimo cântico. O amor é paciente, o amor é compreensivo, o amor não se irrita. Então, como é importante pedirmos isso. Senhor, que o amor seja a tônica, que o amor seja o ponto central que une toda a minha família, não obstante os problemas que temos. Tem uma frase de Nosso Senhor que para mim é muito forte: se rezardes, acreditando que o que pedis já aconteceu, assim será. Então nós pedimos no mês de maio inteiro, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Junho, o mês inteiro, pedindo ao coração de Jesus. Mas eu lhe digo, aquilo que hoje Deus perguntou na leitura orante de Jó, uma das respostas a Jó: Jó, você ousa me questionar? Por acaso, depois se vocês perderem, é o capítulo 34, hoje foi a leitura orante, se não me falha a memória. Jó, você ousa me questionar? Por acaso você estava quando eu criei as cascatas, criei o universo, criei as plantas, criei os animais, e você, na sua pequenez, quer se colocar como criador? Lembra-te, tu és criatura. Então por que nós rezamos? Porque somos necessitados de Deus. Aqui tem uma resposta muito simples: eu rezo porque sou necessitado de Deus. A minha vida sem Deus não tem sentido. As minhas fragilidades não encontram respostas senão em Deus. E mais do que isso, a força para vencer. Falando de família, como é importante, volto a dizer, que se amem,
Que o respeito não seja o poder econômico que um tem e outro tem, mas seja o amor. Não é assim que o Evangelho nos coloca? Começo pelo Evangelho e já vou adiante. Jesus que disse aos discípulos e a nós: vocês são chamados a ser sal da terra. E Jesus exemplifica qual o sentido do sal. Sabemos que o sal é preservar, e o sal era tão importante na antiguidade, quando não se tinha geladeira, vou dizer assim. Os nossos pais matavam porco, faziam aquele tacho enorme, não sei vocês, mas onde que era conservado? Na banha, salgado. O sal era tão importante que não é por acaso que hoje no final do mês é pago o salário. Salário vem do quê? Que a porção do trabalhador era pago em sal e virou moeda de pagamento. Por isso, quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, é que nós sejamos o sabor de Deus no mundo, o tempero de Deus no mundo. E a vida sem Deus é insossa. Você não pode errar a mão na cozinha, nem de mais nem de menos. Mas nós somos chamados a ser o tempero, entre aspas, metáfora, principalmente no que diz respeito ao amor, à justiça, a valores que para nós são inegociáveis, a vida. Como o Papa Leão tem falado agora na sua visita, inclusive na Espanha, um homem está sendo muito feliz, reuniu milhões de jovens, perdão. O Papa que diz com muita clareza que nada justifica no mundo a guerra, então sermos a presença de paz. Vós sois o sal da terra. E será que o somos? Será que nos momentos importantes da vida, nós somos o sabor, a presença de Deus diferenciada? Ou alimentamos, tacamos lenha na fogueira? Ou estamos naquela fase, dane-se? Segunda alusão, vós sois a luz do mundo. E ele mesmo diz, uma luz não se coloca embaixo de uma cama, se coloca para iluminar. Nós não somos a luz verdadeira, nós somos chamados a ser o reflexo da luz. Porque quem é luz é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Luz do mundo, luz nas trevas, a começar das nossas sombras. Todos nós temos áreas da nossa vida que não estão clareadas em Deus, não estão iluminadas por Deus. Áreas da nossa vida que por falta de luz ainda está em negativo. Lembra daquela foto Kodak que se mandava revelar e vinha surpresa? Essa foto não saiu, faltou luz. Eu diria que nós temos partes da nossa vida que ainda está na máquina fotográfica, sem iluminação. O que tem lá? Não sei, não dá para ver. Mas jogar a luz de Deus nestas áreas, iluminar. Mas talvez o que eu veja não seja bom, mas com Deus eu supero.
Hoje, no rádio, quem perdeu às 10 da manhã, tem reprise 10 da noite, mas está lá no YouTube, Padre Manzotti. Uma filha se sentindo culpada porque levando a mãe na motocicleta houve um acidente e ela morreu. E não só ela se culpa, como a família culpa. É jogar luz e perceber o quanto em outros momentos houve amor. Foi o que ele disse: quanto você amou, padre, a gente morava junto. Acabei de conseguir, graças a Deus, ano passado, uma casa para nós morarmos juntos. Então a culpa aqui precisa ser iluminada e extirpada. A culpa não é de Deus. Queridos irmãos, sal da terra, luz do mundo. Onde Deus está pedindo que sejamos luz. Mas padre, eu não tenho luz. Então peça. Pedir a quem? Ao Divino Espírito Santo? Não foi promessa de nosso Senhor? Não é porque passou Pentecostes que nós devemos esquecer de pedir essa iluminação. Olha, não são palavras à toa. O Espírito Santo ilumina. Senhor, um raio de tua luz, uma fagulha de tua luz me ilumine, para que como reflexo da tua luz eu ilumine quem está próximo. Seja na vida familiar, seja na vida do trabalho, os companheiros de trabalho, que às vezes parece que a bruxa está solta, desculpa o vocabulário, tudo começa, meu Deus do céu, uma fofocaiada, um puxando o tapete do outro. Luz, Senhor, luz. Nos nossos empreendimentos, luz, Senhor. Clareia, Senhor, ilumina, Senhor. Sal da terra, luz do mundo. E agirmos como tal. Sabe, meus irmãos, hoje nós escutamos um texto da primeira leitura, que é preciso estar muito convencido ou certos de Deus. É o livro dos Reis. Foi quando Elias, Deus manda, vá para tal lugar, Sarepta. Para pensar, ele chega, foi para Sarepta, uma grande seca, uma grande fome, seca e fome. Para na frente de uma viúva, me dê um copo d'água. Para nós hoje é irrisório, mas para o tempo de Jesus e antes de Jesus, nós estamos falando dos reis, aquele que der um copo d'água em meu nome, para nós não significa muito, mas para quem vive no deserto significa muito. Em meu nome terás nome no reino dos céus, disse Jesus. Mas voltemos atrás, não confunda, é lá atrás. Mulher, me dá um copo d'água. A mulher foi buscar, não, espera aí, me traga pão. A mulher se desilude, mas espera aí, eu tenho um punhado de trigo, eu tenho um pouquinho de óleo, o senhor é um homem de Deus, mas o que eu ia fazer, o senhor não sabe. Eu vim pegar 2 gravetos, eu acho tão forte isso, eu ia acender, amassar o pão, assar o pão, para que eu e meu filho comêssemos e depois morrêssemos de fome. É o último bocado que eu tenho de trigo. Eu fico, se Elias realmente não fosse um homem de Deus, e se não fosse numa perspectiva de manifestar a providência de Deus, eu o chamaria de egoísta. Se você não entender nessa perspectiva, ele era um homem egoísta, que ele disse, dá-me o pão. Não aparenta ser desumano, mas há coisas
que Deus testa a nossa fé. Aqui, Elias, um homem de Deus, luz, que veio trazer luz e vida. Mas quem está sendo testada? A mulher. Dá-me este pão. E porque essa mulher viu que Elias era um homem de Deus, ela não questiona. Ela pega, faz o pão, e certamente com fome, barriga roncando, certamente olhando para o filho. Eu sempre entro nessa cena e vejo, fica muito claro para mim, um lugar árido, deserto, um lugar sem sombra. Meu Deus, quem já foi para a Terra Santa, quem já foi para esses lugares, sabe que é muito inóspito. E a mulher fazendo com fé aquele pão, toma. Como nós reagiríamos? Ah, mas eu sou da luz, mas eu tenho fé tanta. Ah, mas eu sou de Jesus Cristo, mas eu tenho fé. Aqui não se trata, meus irmãos, não se trata de quantidade, é da miserabilidade. Ela só tinha um resto de farinha, gotas de óleo, e ela dá. Ela tinha uma decisão, e a decisão seria: não, eu não vou lhe dar, a água eu te dou, mas esse último pão é para o meu filho. Lamento, o senhor é um homem sacudido, um homem de saúde. Responder para Elias: eu não te conheço, não te conheço. Sarepta não tem nada a ver com Israel. Por que você não vai trabalhar, homem? Você não tem vergonha de pedir para uma viúva e para um moribundo? Se vira, que o governo te ajude. Nossos discursos. Mas a mulher pegou o pão e deu. Nunca mais faltou farinha, e a ânfora nunca mais faltou óleo. Ei, agora te pergunto, você tem fé? Você vai até onde na tua fé? Vou perguntar de novo, vou me incluir. Até onde nós vamos na fé? Ou a nossa fé é uma arquitetura matemática de seguranças? Eu vou onde a matemática me faz estar seguro. Eu não tenho coragem de me lançar na providência divina, de dizer: eu dou hoje e amanhã Deus proverá. Então a nossa fé é muito limitada. Está faltando luz. Está faltando luz. Por isso eu vou parar agora, para que você pense na viúva de Sarepta. Vai ficar na tua cabeça hoje. E depois lê em casa. Não, nem vou citar o texto. Por quê? Se você tem um aplicativo, quem tem um aplicativo da obra no celular? E os outros é o quê, gente? Joguinho do tigrinho? Ah, valei-me Deus. Não baixou ainda, não aprendeu. Vai lá, é de graça. Não cobra-se nada. Vai lá no teu aplicativo de celular, coloca Associação Evangelizar, baixa. Se você estiver na rua, você assiste o programa. Se estiver em casa, você assiste o programa. Mas lá, o que mais, a grande luta de 3 anos atrás, foi a liturgia diária. Leia a primeira leitura. Leia de novo hoje, te dou como tarefa de casa. E se pergunte: eu daria o pão?
A água eu daria, mas o pão? Porque Elias pediu tudo. Ele arrancou tudo. Ela teve que crer. Eu dou hoje e a providência divina me dará amanhã. Para não me delongar, apesar que vocês sabem que eu falo demais, tem problema? Existe uma frase, estamos próximos de celebrar Santo Antônio de Pádua. Sábado, dia de Santo Antônio. E ele fala sobre as Santas Chagas. Está no nosso devocionário. Santo Antônio diz assim: Cristo mostrou aos apóstolos as mãos, os pés e o lado, para imprimir em nossos corações os sinais da sua paixão. Parece, além disso, pedir que por compaixão para com Ele, não o queiramos crucificar mais uma vez com os cravos do pecado. Mudo as palavras para ficar mais claro. Santo Antônio diz: quis Cristo se apresentar aos apóstolos com as mãos, os pés e o lado aberto, para imprimir em nós o desejo, o alerta, o apelo de jamais querermos vê-lo crucificado pelos nossos pecados. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Amém.